Deus criou os brancos, Deus criou os negros, mas os portugueses criaram os mestiços. O Brasil é o maior exemplo de êxito dos nossos métodos. Essas frases são de Antônio de Oliveira Salazar. Meu nome é Theo Lima, do canal Brazuca Fora da Matrix. Peço que se inscreva no meu canal, clique na sinetinha para receber as notificações, dê um like para ajudar o canal. Eu acabei de ler o livro da Christine Garnier, Férias com Salazar, que é a história que uma jornalista e escritora francesa conta de como ela conheceu o então presidente do Conselho dos Ministros em Portugal, no fim da década de 50, inclusive reza a lenda que ela teve um caso, embora ela não admita isso no livro, não fala diretamente, mas foi a visita recebida com flores, etc. Então dá a entender que realmente esse caso amoroso existiu. E o filme mostrou isso, como eu falei há pouco tempo em outro vídeo. São duas versões sobre Salazar. Ele não era anjo e não era demônio, é apenas um ser humano. Aquele que era considerado como um monstro, criador da PIDE, que é a polícia política, a polícia que fiscalizava todas as conversas dos portugueses, oralmente ou por telefone, e prendia, torturava, matava os desterros, os exílios que Salazar impunha para o bem da nação, contrasta com a visão do Salazar, que adorava crianças. Uma certa feita, um estudante enviou uma carta para Salazar perguntando se ele podia interceder junto a Nossa Senhora, porque ele estava ameaçado de ser reprovado. Salazar respondeu numa outra carta a esse estudante dizendo que havia falado com Nossa Senhora e que Nossa Senhora havia dito para ele estudar para ser aprovado. E depois a criança acabou sendo aprovada conforme uma carta que essa criança enviou ao Salazar. Salazar, portanto, tinha essa face e abrigava na sua própria casa outras crianças, como algumas delas que se formaram, casaram, a própria Micas, o caso da Micas, que morreu há pouco tempo. E então são essas duas faces, nem anjo nem demônio. Ele não gostava de fado, detestava o fado, dizia que a Amália Rodrigues era uma criaturinha e não era assim tão católico como se diz. Embora ele, o próprio Fernando Pessoa ironizou. Fernando Pessoa escreveu alguma coisa sobre Salazar dizendo que ele era vamos dizer, um católico de verniz, um católico de fachada, né? Mas é bem interessante essa frase que ele disse, que o Brasil é o mais precioso exemplo de êxito dos nossos métodos, que mostra que ele tinha um conhecimento do Brasil, tinha um bom relacionamento com Getúlio Vargas, os dois, e o próprio Gilberto Freire, autor de Casagrande e Senzala. E essa imagem que o Salazar tinha do Brasil contrasta um pouco com a imagem que nós temos quando nós chegamos a Portugal. Nós ficamos embevecidos com a história, os monumentos, que aqui nossas origens estão aqui. No meu caso, por exemplo, são 4 avós de origem portuguesa, mas por outro lado nós estranhamos um pouco essa cultura portuguesa, como se diz, são frontais, são por demais francos, e a gente estranha bastante isso, né? Nós brasileiros, no Brasil, é o país do samba, do carnaval, as pessoas são mais amistosas, mais abertas, mais festivas, mas faz parte da cultura de cada povo. Então peço que compartilhem. Obrigado.